Voltamos para a nossa semana da hérnia de disco lombar aqui na Científica Educacional e a pergunta que eu vou tentar responder para vocês nessa aula 2 é: quando operar uma hérnia de disco lombar? Essa é a pergunta que tira o sono do paciente e gera muita dúvida no clínico inexperiente. Então eu vou tentar ajudar você, se você é um clínico inexperiente ou uma pessoa que está começando agora no universo do atendimento de problemas lombares, né, a entender quando que será que precisa operar, quando que não precisa operar, tá bom? Eu acho que a ideia é deixar esclarecer. Será que vale a pena? Será que não vale? Vale a pena porque a pessoa está com muita dor, ela opera, resolve o problema e ela não sente mais dor e já resolve o problema dela e ela volta rapidamente a trabalhar, né? E a fisioterapia demora muito mais tempo, né? Tem que esperar às vezes 4, 6 semanas, às vezes um tratamento que vai até 8 semanas. Então, fazer a cirurgia é mais barato e a pessoa volta mais rápido para o trabalho. Isso é uma expectativa que na maioria das vezes não vai poder ser contemplada. É uma expectativa que não vai... Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Ainda não se tem bem estabelecido os critérios ali para levar uma pessoa para fazer um procedimento cirúrgico, né? A gente sabe que existem critérios sim, tem indicações, eu vou apresentar as principais indicações absolutas e relativas a vocês. Mas a gente não tem um perfil clínico traçado da pessoa que vai se beneficiar mais com o tratamento, ainda que tenha uma indicação. Olha que loucura, né? Então a gente precisa tomar um certo cuidado, tá? Essa história de falar que não opera porque recupera mais rápido, às vezes não vai recuperar tão rápido assim e às vezes eu vou ter, dependendo da técnica cirúrgica, eu posso ter um problema ali pro resto da minha vida, tá? Então vamos lá, vamos tentar responder essa pergunta. O paciente, ele fica geralmente ansioso para fazer a cirurgia, tá? Às vezes é uma ansiedade ali desse paciente de querer resolver o problema bem rapidamente no curto prazo, porque a dor eu já tive, então eu sei o que muitos dos meus pacientes sofrem. É uma dor de intensidade altíssima, você não consegue sair do lugar e a tendência do nosso pensamento é achar que quanto mais quietinho a gente ficar, mais rápido resolve. E isso é um grande mito, é uma grande mentira, né? Lógico, a gente deve respeitar o limite da dor, mas eu tenho que tentar ali nesse limite me movimentar. Quanto mais eu for me movimentando, mais rápido eu resolvo, tá? Então essa questão de ter cura ou não ter cura, então vou fazer o procedimento cirúrgico que resolve. Não é garantia, tá? Não é garantia de resolver 100%, tá joia? Do mesmo jeito que o tratamento conservador também não é garantia, tá? Eu vou apresentar alguns estudos para vocês aqui para isso ficar bem claro na cabeça de vocês, tá bom? Ninguém está propondo milagre aqui. A gente está propondo o melhor tratamento, aquele que vai repercutir numa resposta mais rápida em termos de diminuição de dor e melhora de função, evitando ao máximo que esse paciente cronifique. Tá joia? Porque às vezes a gente pode regular o nível de intensidade de dor, uma intensidade de dor leve a moderada, esse paciente cronificar, ultrapassar a barreira de 12 semanas, não é isso que a gente quer. E a educação em dor, ela tem um papel fundamental, oferecer educação ao paciente vai ter um papel fundamental nesse processo, tá joia? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que grande parte das hérnias de disco, principalmente aquelas mais volumosas, que geram sintomas, mas não geram gravidade em termos de progressão de sintoma, tá? Elas vão ser reabsorvidas em função do tempo, tá? Então a gente tem aqui, ó, mulher de 29 anos apresenta dor de início recente na perna direita acompanhada de parestesia. Não havia sintomas intestinais e urinários, descartou-se a condição de gravidade. A ressonância magnética da coluna lombar revelou uma hérnia de disco lombar, resultando em estenose espinhal substancial e compressão de raiz nervosa. Olha lá, olha o volume, tá? O paciente optou por tratamento conservador. Como não havia condição de gravidade, a paciente optou pelo tratamento conservador com fisioterapia e injeção peritural de glicocorticoide. Ou seja, começou o tratamento do minimamente invasivo
né? E graças a Deus não evoluiu para o procedimento cirúrgico, tá? Uma segunda ressonância magnética obtida no acompanhamento 5 meses após a apresentação mostrou resolução da hérnia de disco. Então olha só a diferença em 5 meses o que aconteceu. Isso que acontece com grande parte dos pacientes, tá bom? E pegar isso aqui, né? Essa imagem que eu estou aqui mostrando para vocês, que eu vou deixar para vocês esse material, vou disponibilizar esse material para vocês. Utilizar esses estudos, utilizar essas imagens para educação do seu paciente é fundamental. Você deve pegar esse estudo. Pode usar essa aula, pode usar esse material do jeito que vocês quiserem. Use sem moderação, tá? Para educar o paciente de vocês. Então isso é fundamental. Isso vai ajudar demais a diminuir as percepções de ameaça do paciente de vocês. Além disso, o risco de piora catastrófica subsequente sem cirurgia é mínimo. Essa paciente relatou que começou a ter dor nas costas depois de jogar vôlei vários anos antes da apresentação, enquanto a dor e a parestesia na perna começaram 6 meses antes e não foram associadas a um evento precipitante. Seus sintomas clínicos foram resolvidos e ela recebeu alta clínica, com acompanhamento recomendado conforme necessário. Então, foi fazendo acompanhamento do paciente ali, mas ela não apresentou nada ali. Conseguiu se trabalhar, né, aquele tripé de tratamento, né? Então, eu ofereci educação para o paciente, eu entrei com intervenções de terapia manual e exercício. Lembrando que existem alguns recursos que podem ser utilizados, tá? Então, por exemplo, o laser, ele pode ser utilizado em dor lombar com radiculopatia. Tá joia? Geralmente a aplicação se faz na região interespinhal, na saída do forame correspondente que está irritado. E a dosimetria, por meio de um estudo Pedro 10 de 10, tá joia? Publicado na Photomedicine and Laser Surgery, é de 3 joules por ponto na região foraminal e depois você aplica ao redor dessa área, tá bom? Outra revisão sistemática mostra pra gente, né, a incidência de reabsorção espontânea das herniações de disco lombar. Então dá uma olhadinha aqui, ó. O fenômeno de reabsorção da hérnia de disco lombar foi reconhecido e sua incidência global atingiu 66,66% de acordo com os resultados dessa revisão sistemática. O tratamento conservador pode, portanto, tornar-se a primeira escolha para o tratamento da hérnia de disco lombar. A redução de custo assim alcançada deve beneficiar os pacientes e a sociedade. Nós temos problemas, tá? Essa questão de bater em cima de custo, a gente sabe que o custo para tratamento cirúrgico é maior, né, que o custo para o tratamento conservador, isso é fato, isso já foi apresentado, até um estudo muito legal do Hospital Israelita Albert Einstein mostrou isso, evidenciou isso, tá bom? Sem contar que basicamente não é feito um acompanhamento ali de fisioterapia ali. A fisioterapia no pós-operatório é muito negligenciada, o que pode acarretar os piores resultados no pós-cirúrgico em alguma parte dos pacientes aí, uma grande maioria das pessoas. Olha lá a hérnia de disco ali, ó. Então a gente tem ali uma hérnia com sequestro. Observa ali aquela imagem ponderada em T2 ali, ó. O conteúdo foi sequestrado ali para a região superior, para um nível superior. Depois de um tempo, é aquilo que a gente observa, uma reabsorção do conteúdo. Isso ocorre por vários mecanismos, né? Os mecanismos mais... as hipóteses, né, que justificam esses mecanismos é a própria desidratação, pelo fato do núcleo pulposo não estar mais contido, né, no seu espaço anatômico, e fagocitose por meio dos fagócitos, tá? Então vai desencadear uma resposta inflamatória e eu vou ter migração fagocitária, esse conteúdo vai ser desidratado ali por meio de fagocitose. Então a gente tem alguns mecanismos que explicam, tá? Espalhamento também, né, por meio da movimentação, a tendência dele é ele ir espalhando e ocupando outros espaços e diminuindo a área de compressão. E dessa forma, diminui a dor e a irritação, tá? Isso pensando só no mecanismo biológico noceptivo, tá bom? Tem que lembrar que a dor é multidimensional. Eu tenho que ver outros elementos contextuais aí. Eu tenho que entender isso, o contexto que meu paciente está inserido no momento e depois, tá joia?
Ali os resultados, né? Então a gente observa ali, é absurdo, né? Para onde, né? Olhando o forest plot ali, tá? Para onde que vai ali o diamante, você pode observar que não só todos os estudos, né, agrupados ali, mas o diamante está bem longe da linha de tendência a favor da reabsorção, tá? Então, olha lá, os 11 estudos selecionados representam um total de 587 pacientes com hernia de disco lombar tratados de forma conservadora, e desses 380 sofreram reabsorção, tá bom? Vamos lá. Opções de tratamento. O que é recomendado, gente? Do menos invasivo por mais invasivo. E olha que interessante, fisioterapia especializada em todos eles. Então você, presta atenção na dica que eu te dou. Se você nunca se preocupou em atender, em procurar alguma formação, algum curso, para te capacitar a atender de maneira adequada, para você saber conhecer intervenções, quais recursos funcionam. Então vamos lá, desde o começo, como que eu avalio? Como que eu excluo gravidade? Como que eu tenho segurança em avaliar meu paciente e poder bater o martelo e falar, não, meu amigo, olha, você vai precisar sair daqui agora e procurar um médico. Ou não, fica tranquilo que você está assim, mas você vai melhorar. Eu estou com você agora, nós vamos estar juntos durante esse processo. E aí você vai oferecer para ele o que tem de melhor em recurso, terapia manual, exercício, tá joia? E educação. Tudo, é o combo, né? É o nosso manejo multimodal, que é extremamente recomendado para esse ano. Se você se preocupar em ter uma formação diferenciada, você vai ter... não é a prevalência não é muito grande. Pensa no número de pessoas da sua cidade. Pensa que eu vou ter entre 5% e 10% de pessoas que vão precisar dessa atenção especializada. E eu vou ter pessoas que vão passar por procedimentos, como bloqueio, epiduroplastia com catéter, descompressão percutânea, até chegar a cirurgias, como dissectomia, microdissectomia, tá bom? As cirurgias de descompressão com artrodese, de 1, 2, 3 níveis, tá? Com discoplastia, sem discoplastia. Então, assim, em todas essas etapas dessa escadinha, a fisioterapia deve estar presente e é recomendada, tem recomendação. E o tratamento conservador é onde a gente faz a maior parte do manejo. São pacientes que vão ficar com a gente pelo menos umas 8 semanas. Então é previsibilidade, vamos pensar, né? Da parte comercial, é uma previsibilidade de pelo menos 2 meses, galera, que você vai atender. E se esse paciente quiser ficar com você, você tem ferramenta e condição de fazer o acompanhamento a vida toda. Vai fazer um trabalho com exercício. Tem formação em Pilates? Olha que maravilha. Você vai fazer o acompanhamento desse paciente ali. Esse paciente vai virar teu aluno de Pilates. Tá bom? Você não tem Pilates, mas você sabe prescrever exercício, porque você tem uma formação diferenciada, esse paciente vai ficar com você, você vai trabalhar ali, agora você apagou o incêndio, agora nós vamos aqui, vamos pensar ali, otimização de função, é que a gente pode otimizar a capacidade funcional desse paciente, tá bom? Então assim, dá pra gente fazer muita coisa, é um perfil de paciente único e que o fisioterapeuta tem uma participação extremamente importante no processo, tá? Não só naquele momento agudo, mas também depois, tá joia? É paciente para a vida toda se você souber o que você está fazendo, tá joia? Vamos lá. O que esse estudo mostra pra gente? Olha que interessante, né? Então, primeiro, aquela escadinha já mostrou para vocês, né? Tenta-se primeiro somada à fisioterapia, sempre tratamentos menos invasivos até chegar à cirurgia. Se não melhorou, a pergunta é, o que é melhor? Cirurgia ou tratamento fisioterapêutico, tratamento conservador? E esse estudo mostra que depois de um período de tempo não há diferença de resultado entre o procedimento cirúrgico e o tratamento conservador. Olha que loucura, né? Mas olha só, vamos lá, os highlights desse estudo aqui. Não houveram diferenças significativas na intensidade da dor e incapacidade após 1 a 2 anos de acompanhamento entre pacientes com ciática grave por 6 a 8 semanas alocados para cirurgia precoce ou 6 meses de tratamento conservador prolongado.
Então, em condições graves aí, você vai ver que tratar cirurgicamente, fazer o tratamento conservador, não vai modificar o cenário, tá? 20% dos pacientes relataram recuperação insatisfatória após 2 anos e 8% não melhoraram com nenhuma proposta, seja ela cirúrgica ou conservadora. 23% dos pacientes, a ciática resulta em queixas contínuas que flutuam ao longo do tempo, independente do tratamento. Precisa parar para pensar tanto na condição cirúrgica quanto na condição de tratamento. Em uma condição que pode gerar essa persistência ou até a manutenção daquela sensação, aquela parestesia em região lateral da perna, quando o acometimento foi em L5 e S1, tá? Fibrose peridural. Às vezes o fisioterapeuta, no momento certo, ele não entrou com uma manobra neurodinâmica. Ele poderia ter entrado com uma manobra neurodinâmica e ter aumentado as chances, né, do paciente não desenvolver essa fibrose peridural. No caso cirúrgico também pode ser feito isso com um pouco mais de cuidado. De qualquer forma, o fisioterapeuta perdeu a chance de fazer algo. A gente não tem relato, então parte de uma suposição aqui da minha cabeça, tá bom? Mas saibam que esse sintoma característico está muito associado à fibrose peridural, tá? Sinais de qualidade da dor associada à depressão e ansiedade, idade superior a 40 anos e a gravidade da dor na perna no início do estudo foram preditivos de um resultado insatisfatório. Esse estudo já começa a mostrar para a gente que depressão intensa, ansiedade moderada a grave, idade superior a 40 anos, a gravidade na dor da perna no início do estudo são fatores que vão cursar por um mau prognóstico. A pessoa ali vai ter um resultado insatisfatório, principalmente o resultado no pós-cirúrgico. Tá bom? Isso pode ser um indício de determinantes de mau prognóstico para a cirurgia. Tá joia? Então, se a pessoa não tem indicação para fazer a cirurgia, que eu vou apresentar aqui para vocês agora, e ela apresenta esses indicadores aí, é melhor ela tentar o tratamento conservador com o fisioterapeuta mais a medicação, certo? E as indicações, vamos lá? Indicações absolutas, síndrome de Caldequina, sem conversa, é urgência, tá? Então chegou, rastreou isso, bandeira vermelha e não tem conversa, tá? As relativas, a gente tem ciática que não responde ao tratamento conservador pelo menos por 6 semanas. Veja, tratamento conservador especializado, não é oferecer qualquer porcaria para o paciente não, tá? É você oferecer o que tem de recomendação e de preferência fazer o manejo multimodal, combinando as intervenções que têm maior e melhores níveis de recomendação. Déficit motor maior que 3, tudo bem? E ciática por mais 6 semanas ou dor radicular associada à estenose óssea foraminal. Daí não tem conversa, mas mesmo assim você tente o tratamento conservador. Tá? Todos os médicos, principalmente os nossos colegas intervencionistas em dor, tá bom? Eles andam de mão dadas conosco aí, são grandes parceiros, né? Então, eles enxergam a necessidade de um bom trabalho de fisioterapia. Só que tem que ser uma fisioterapia especializada no manejo. Não pode ser qualquer fisioterapia, você não pode oferecer qualquer coisa. Senão você aumenta a chance de insucesso. Tudo bem? Fechamos a aula 2 e agora o nosso próximo encontro vai ser por meio de uma live. Eu vou fazer a live para vocês no dia 14, né? 12, 13 e 14. Então, dia 14, quarta-feira, vai ser a nossa live. Nossa live vai começar às 8 horas da noite, imperdível. Eu vou apresentar alguns casos clínicos para vocês. Casos recentes que eu tratei agora, logo no começo de 2023, tá bom? Só para lembrar, se você não nos segue nas nossas redes sociais, não custa, né? Vou colocar aqui para vocês, ó, nosso YouTube, tá bom? Clica lá, tem muito material interessante, principalmente cervical, né? Você que trabalha com terapia manual, usa técnicas de alta velocidade, tem um material riquíssimo ali, tá bom? No nosso Instagram, da Científica Educacional, também tem conteúdos legais para vocês, tá joia? O Facebook, o site, entra no site, conhece lá, vê quais são os cursos que nós estamos oferecendo, tá bom?
e a nossa plataforma de ensino digital. Se você quiser conhecer os cursos que nós temos lá, dá uma navegada, tem até algumas formações lá, alguns cursos gratuitos, né? Tá ali precisando de um certificado de atividade complementar? Clica lá, conhece lá, navega, você vai gostar, tenho certeza. Tá joia? É facinho. E se quiser falar com a gente, ficou com alguma dúvida na apresentação, quer tirar alguma dúvida, clica naquele telefone ali, fala direto com a gente. Legal? Então, ó, dia 14, a partir das 8 horas, live no YouTube da Científica Educacional. Tá ali, ó. Tá joia? Tá ali. Te espero lá. Valeu? Ah, uma última informação. Não se esqueça de entrar no nosso grupo, tá joia? Nosso grupo exclusivo da Semana da Hérnia de Disco. Você tá me ouvindo agora, provavelmente você já faz parte do grupo. Mas se você tá me vendo aí em algum outro momento, clica lá no link e vem para o nosso grupo, tá joia? Agora sim, dia 14, a gente se vê na nossa live. Fui!